Então, gente, fazia um tempo, né, que eu queria criar um SaaS, mas eu não tinha coragem, porque eu me sentia incapaz. Mas semana passada, finalmente, numa bomba de motivação, eu lancei o meu primeiro SaaS em 5 dias. E no lançamento eu fiquei muito feliz, porque logo na primeira semana eu já tinha mais de 800 usuários cadastrados no sistema. Além disso, eu monetizei esse site e tive meus primeiros clientes. Mas eu tive um grande problema e por causa disso, tá difícil de tirar dinheiro, né, tirar lucro desse produto. No último vídeo eu mostrei todo o meu desenvolvimento desse serviço em 5 dias e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os resultados monetários que eu tive, quanto dinheiro eu gastei, quanto dinheiro eu recebi, quanto dinheiro eu gastei com IA, quanto eu gastei com serviços de infra, as estratégias que eu tive que fazer para adaptar o meu produto logo depois do lançamento, todos os problemas que eu passei nessa última semana e inclusive vou mostrar para vocês o próximo SaaS que eu já comecei a desenvolver. Tem bastante conteúdo de muito valor aqui, ótimo para você que quer entender um pouco mais sobre como é criar o seu próprio produto, então fica ligado até o final do vídeo. Bom, então semana passada eu mostrei para vocês, né? Esse aqui é o SaaS que eu criei, o nome dele é O Que Gastei, e esse SaaS, para vocês entenderem basicamente, ele é um sistema que você consegue subir aqui arquivos CSV ou PDF do seu extrato, da sua fatura, do seu banco, e em um clique só, você clica aqui e você consegue analisar todos os gastos que você teve no seu último mês, aí, de qualquer que seja a janela de tempo do seu arquivo. E o grande diferencial desse sistema é basicamente você não precisar ficar lançando os seus gastos, né? Toda semana ficar colocando lá, eu gastei isso com comida, na outra semana eu gastei isso, ou ficar mandando mensagem lá num bot do WhatsApp, sei lá, essas coisas assim. Eu não queria ter esse trabalho, eu queria ter só um serviço que você só abre ele uma vez por mês e acabou. Você usa ele por 5 minutinhos e você já tem toda a sua análise. Essa era o diferencial do meu serviço. Mas qual que foi o grande problema aqui? Não foi um serviço muito fácil de eu convencer o cliente a gastar dinheiro com ele, né? Ele tem um sistema aqui de assinatura para você ter créditos mensalmente e ao mesmo tempo é um serviço caro para eu manter por causa do uso de inteligência artificial. E eu já vou explicar para vocês a fundo por que tudo isso aconteceu. Mas primeiro vamos falar de quem enviou esses envelopes aqui para mim, que foi a UVP, que é a patrocinadora do canal. Então você trabalha, ganha bem, mas sente que seu dinheiro não tá sobrando no final do mês? Eu invisto há muito tempo e faz tempo também, bem antes de eu criar esse canal do YouTube, antes de eu criar conteúdo para internet, que eu já sou cliente da AUVP e eu gosto muito deles e recomendo. E eu já vou dizer para vocês o que tem dentro desses envelopes. Eu recebi eles por ser aluno mesmo. A UVP é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. O curso é 100% online e pensado para quem quer organizar a vida financeira, aprendendo a investir do básico ao avançado com segurança. Eles já têm mais de 60 mil alunos e só uma reclamação real no Reclame Aqui. Então são aqueles produtos que realmente têm uma reputação muito boa, uma qualidade indiscutível. E como vocês podem ver aqui, eles têm garantia plena, então mesmo se você concluir todas as aulas, se você emitir seu certificado e não se sentir seguro para investir, eles devolvem o seu dinheiro. Então sem pegadinha aqui, tá? Eles ensinam tudo aqui que você precisa saber para organizar sua vida financeira, desde imposto de renda até renda fixa, renda variável, reserva de valor, aqui tudo que você precisa saber. Eu pessoalmente sou muito grato ao UVP porque graças a eles, hoje eu me sinto seguro investindo. Então clica no link da descrição que você vai ser redirecionado para essa página aqui, onde você vai fazer a sua análise de perfil, para vocês entenderem se faz sentido você adquirir o produto deles. Porque eles só querem ter você como cliente se isso fizer total sentido. Então se você ganha pelo menos R$ 4.500 por mês, tem um custo de vida mais baixo, de repente mora com os pais, a UVP vai ser perfeita para você. Investir não é sobre ter muitos rios de dinheiro, é sobre ter o controle, então é melhor começar o quanto antes. E ser aluno deles é uma experiência muito legal, eu digo por experiência própria. Eles até enviam esses envelopes aqui que são recados para quando você atinge algumas metas de investimentos. Então clica aí no link da descrição e dá uma olhada. Então voltando aqui para nossa plataforma oquegastei.com, bom, eu não gastei nenhum dinheiro com marketing para divulgação desse site aqui, mas o que eu tive? Eu divulguei no meu Instagram, então eu postei nos meus stories, simplesmente isso. Eu pensei em postar no Reddit, mas acabou não dando certo, porque no Reddit tem regras para você poder postar. No Reddit que eu queria postar era o de investimentos e lá não podia divulgar o seu próprio produto, então não deu para postar lá.
mas eu também postei no YouTube, que foi o vídeo da semana passada que vocês assistiram. E só isso foi o suficiente para me trazer mais de 800 usuários cadastrados logo nos primeiros dias. Bom, eu não tive nenhum gasto com marketing, mas eu tive bastante gasto com infraestrutura e serviços, e eu vou mostrar tudo aqui para vocês quais foram cada um desses gastos, começando pelo maior gasto de todos, que é a API da inteligência artificial, que é o Gemini. Como vocês podem ver aqui, vocês já podem ver que nos últimos 28 dias eu gastei R$160 só com a API do Gemini. Mas eu vou falar para vocês aqui, ó, que R$26 eu gastei só fazendo testes lá, que eu tava usando aqui uma versão paga sem saber que a versão era paga, então eu acabei gastando esses R$26 aqui à toa. Então a gente pode tirar esses R$26, acaba ficando R$140, né? E já adiantando para vocês, eu não sou de ficar segurando informação para vocês ficarem até o final do vídeo, então pode ver aqui, ó, esse aqui é o meu dashboard do Stripe, que é quanto eu ganhei de dinheiro de volta, né, lançando o produto, quanto, pô, os visualizadores aí, os meus clientes gastaram na plataforma, então eu recebi aí cerca de R$70 de volta. É mais ou menos isso aqui, mas eu já vou explicar melhor esses números. Eu só quis mostrar logo para vocês, para não ficar fazendo joguinho de guardar informação só para vocês ficarem mais tempo no vídeo, beleza? Só isso já vale se eu gostei, né? Deixa um like aí no vídeo. Mas tem mais detalhes sobre isso aqui que eu vou já explicar para vocês. Bom, mas voltando pro Gemini, como vocês podem ver, eu gastei R$140 só nessa última semana. E só aqui, ó, no dia que eu postei o vídeo, que foi dia 15 de janeiro, eu gastei R$70 com a API do Gemini. E por que que eu gastei todo esse dinheiro? Bom, ele tem esse aqui que é a página de pricing do Gemini, da inteligência artificial, e a gente tem vários modelos diferentes, e cada modelo tem uma precificação muito diferente. O modelo que eu usei no meu produto foi esse aqui, Gemini 2.5 Flash. E ele é para ser um dos modelos mais medianos, não é nem dos mais caros, nem dos mais baratos. Tem uns mais caros aqui que são bem caros. Para vocês terem uma noção, ó, se a gente usar a versão Pro, Gemini, ó, tem a 3 já aqui, né, que tá em preview. Se a gente usar Gemini 3 Pro Preview, caramba, tá muito caro aqui. É que ainda tá em preview, né? Então é diferente aqui, né? 200 mil tokens, $2. Ó, se a gente for ver aqui o Gemini 2.5 Pro, 200 mil tokens, $1.25. Então, pô, tem um gasto grande aí nesses versão Pro aqui, modelos versão Pro. Já os modelos versão Flash são bem mais baratos. Ó, em vez de 1.25, aqui já cai para 30 centavos de dólar. E isso aqui é a cada 1 milhão de tokens, né, de input. E esse aqui é se você gastar menos de 200 mil tokens, mas se você passar de 200 mil tokens, fica mais caro, olha só. Mas tem modelos bem mais baratos. Esse aqui, ó, que eu usei, é 30 centavos de dólar, mas se a gente pegar, cara, aqui um modelo do tipo, tem uns Lite aqui, eu acho. Aqui, ó, Gemini 2.5 Flash Lite, é só 10 centavos de dólar a cada 1 milhão de tokens de input. Então, dependendo do modelo que você usar, vai mudar bastante a precificação aqui do Gemini. E para quem não sabe o que é um modelo, é basicamente o motor que vai operar a sua inteligência artificial. Então, é o cérebro da sua inteligência artificial mesmo. Então, se você usar um modelo mais caro, você vai ter respostas muito melhores, com um raciocínio que é muito mais consistente. Não raciocínio, né? Porque IA não raciocina, ela só gera mensagens, mas ele vai ter um resultado muito mais consistente. Já se você usar os modelos mais baratos aqui, eu fiz alguns testes com o modelo Lite, ele simplesmente errava as contas de matemática o tempo todo. Então realmente aí, ó, pô, é 10 vezes mais barato, só que vai ser 10 vezes pior o resultado que você vai ter. Então aí depende muito de qual produto você está criando para você saber qual modelo você vai usar e qual tolerância a erros ou a interpretações você vai ter no seu serviço. Então, por exemplo, se você está usando só um chat de IA e você está conversando com ele, às vezes um modelo bem mais barato já funcione, porque você quer uma resposta rápida, até porque os modelos Lite, a resposta é muito rápida, então em poucos segundos você já tem o resultado da sua mensagem. Então nesse caso de chat, você pode ter um modelo mais barato. Agora, se você quer um resultado muito mais preciso, por exemplo, se você está fazendo contas matemáticas, aí você vai querer um modelo mais parrudo.
que foi o caso aqui do meu sistema, por isso que eu usei o Gemini 2.5 Flash e por isso que eu acabei gastando R$70 em um dia só. Mas eu vou dizer para vocês que em alguns momentos aqui eu estava usando o modelo Pro também, que é bem mais caro, então por isso que teve várias variações de custo aqui. Eu saí testando várias coisas, gente. Essa experiência aqui de criar esse size tá sendo muito legal para mim, porque eu tô podendo experimentar várias coisas diferentes. Mas como vocês podem ver aqui no gráfico, logo a partir do dia 2 e depois pro dia 3, teve uma queda gigante aqui no custo, e foi porque eu fiz algumas alterações bem importantes no serviço e eu já vou explicar para vocês. A gente consegue ter uma ideia de tudo isso aqui, ó, através dessa página de uso também, que dá para ver as nossas solicitações para a API aqui, por exemplo. Então, logo no primeiro dia que a gente teve 280 solicitações para a API do Gemini, dá para ver aqui, ó, quantidade de tokens que a gente está usando, tokens de entrada, ó, 6 milhões de tokens de entrada, solicitações por modelo aqui, ó, modelo Flash, modelo Pro. Tem aqui também, ó, que legal, dá para ver as taxas de erro que teve, né, quando estava usando a API. Então teve BR request, teve too many request aqui, mas esse aqui acho que era quando eu estava desenvolvendo. Ah, não, no dia que lançou mesmo, mas bom, dá para ver várias informações aqui. Bom, então esse aqui foi o meu uso da API do Gemini, mas não teve só esse aqui, tem várias outras coisas, como por exemplo, o sistema de envio de e-mails. E gente, apagou uma luz aqui, desculpa, tá? Vamos continuar assim mesmo, porque acabou a bateria. Então eu fiz um sistema de confirmação de e-mail para controlar a quantidade de usuários que iam ficar criando conta aqui só para testar o sistema. Esse sistema de confirmação de e-mail já deu uma boa ajuda para dar uma segurada em gente curiosa que ia gastar os meus créditos à toa, mas vocês vão ver que eu coloquei mais uma barreira de entrada depois. E o sistema de e-mail, eu usei esse site aqui chamado resend.com, que é um serviço de, um SaaS aí de envio de e-mails, né? Você pode plugar na sua aplicação e você consegue usar o envio de e-mail deles. E quanto dinheiro eu gastei com o Resend? Bom, eles têm um free tier, que é o que eu estou usando, e nesse free tier você pode enviar 3.000 e-mails por mês e 100 e-mails por dia. O limite que eu estava com mais medo de bater era esse aqui de 100 e-mails por dia, mas a gente não bateu. Por quê? Bom, a gente teve só 197 e-mails enviados, mas aí fica uma dúvida, já tem mais de 800 usuários na minha plataforma e é obrigatório você confirmar o seu e-mail para você poder fazer uma análise. Então como que eu consegui ter 800 usuários cadastrados, né, em uma semana e não bater o limite de 100 e-mails por dia, e no caso aqui, só enviei 197 e-mails? Bom, a resposta para isso tá aqui no meu site, que é esse botão aqui, ó, continuar com o Google. Graças a esse botão que eu criei, que é o login com o Google, eu consegui diminuir muito a quantidade de e-mails enviados, porque quando a pessoa cria o login com o Google, a gente não precisa enviar um e-mail de confirmação para ela, né, porque ela já está utilizando um e-mail para criar a conta, que já é validado através da plataforma do Google. Então, graças a isso, os meus 800 usuários, desses 800, só 197 precisaram confirmar o e-mail. Os outros 600 foram todos cadastrados através do Google, aí não precisou confirmar e-mail nenhum. E aí, novamente, aqui tem várias métricas bem interessantes que a gente consegue ver, como, por exemplo, logo no primeiro dia a gente teve aqui, ó, cerca de 60 e-mails enviados logo no dia 15. E a gente tem mais ou menos 8% dos e-mails tiveram bounce, né? Então, o que significa bounce? Significa que o e-mail o sistema tentou enviar o e-mail, mas o e-mail voltou, né? Não foi enviado, não chegou no destino. E aí, por que isso? Bom, normalmente ou é porque a pessoa criou um e-mail, colocou lá um e-mail que não existe, ou teve alguma instabilidade, mas normalmente é porque a pessoa colocou um e-mail que não existe, tipo teste@teste.com, e aí não funcionou. E eu vou dizer pra vocês que teve um monte disso, gente. Por que vocês ficam criando conta no meu site aqui com e-mail que não funciona, cara? Não vai dar certo, você não vai conseguir usar. Para de ser curioso? Você pode parar de ser curioso? Usa se você tem interesse, cara. Então o Resend, ele tem aqui vários outros planos aqui, gastos, né, que você pode gastar dinheiro, ó, $20, $90, 300 aqui, dá pra gastar uma grana, mas eu acabei não precisando usar nenhum deles, foi tudo no free tier. Mas além de enviar e-mail, eu também precisava, armazenar toda essa informação, os dados da minha aplicação, e para isso eu utilizei o MongoDB Atlas, que é um serviço aí, um SaaS do MongoDB. Então, para quem não sabe, o MongoDB ele é um banco de dados de documentos e ele tem um free tier aqui também, que você gasta R$0 e você tem direito a 512
megas de armazenamento. E aí, será que eu bati esses 500 megas de armazenamento com uma semana da minha aplicação? E eu vou dizer para vocês que é claro que não, porque 500 megas de texto é muita coisa. E eu tô armazenando aqui as coisas de uma forma mais eficiente, né? Então eu armazenei aqui só 1 mega, então eu tenho espaço aí para mais 500 vezes o que eu usei. E é inclusive aqui através do MongoDB que eu tô pegando as principais métricas da minha aplicação, né? Por exemplo, aqui eu consigo saber que eu tive 829 usuários cadastrados no meu sistema. E desses 829 usuários, tiveram 470 análises feitas. Beleza, meu banco de dados foi no MongoDB, mas eu preciso subir a minha aplicação, o sistema mesmo, em algum lugar, e onde eu subi ele foi na Vercel. E a Vercel é um site muito legal, né? Um serviço muito legal. Eles facilitaram bastante coisa para mim, como por exemplo CI/CD, logs também, deu para ver aqui pela Vercel, então é bem legal aqui o sistema deles. E eles também têm um tier aqui de graça, com bastante coisa que dá para usar, né? Então esse tier hobby aqui que eles falam, e eles têm bastante coisa de graça, dá para ver aqui na minha tela de usage aqui, né? Que é o quanto que eu usei do free tier deles, e tem bastante coisa aqui, como vocês podem ver, e eu usei bem pouco da maioria das coisas. Mas não se enganem, né? Aqui nessa página parece que, pô, eu tenho 1 milhão de funcionalidades aqui para usar à vontade, mas em vários momentos dentro da Vercel eu bati na barreira do pague para continuar vendo ou para continuar usando. Então, por exemplo, se eu quiser ver aqui, né, aqui é o monitoramento, né, observability do meu sistema, que eu consigo ver as requests que estão sendo enviadas, a execução das funções, né, o uso de CPU. Se eu quiser ver aqui, ó, tá em últimas 6 horas. Se eu quiser ver, por exemplo, os últimos 3 dias, ele já manda eu pagar, porque aqui nesse sistema só dá para você ver até 24 horas atrás, praticamente, né? Então, para você ver mais do que isso, você tem que pagar, o que, pô, já faz bastante diferença aqui. Você só poder ver 1 hora atrás as suas métricas é uma limitação bem grande. Mas para criar os seus sistemas aí, ter esse momento de aprendizado, já, pô, vale super a pena. É muito bom a facilidade que a Vercel traz, até porque ela conecta muito facilmente no seu GitHub, né, no seu repositório, e aí tudo que se sobe no seu repositório, ele já, pô, conecta aqui automaticamente, né? Então tudo que eu subo na Branch Main ou na Branch Master lá, ele sobe aqui para produção, bem fácil. Isso aqui é o CI/CD, né? É esse deploy e integração contínua. O que isso significa? Que é quando você sobe um código novo, ele de forma contínua, sem você ter que ficar fazendo algum processo manual, ele já vai lá, processa esse seu código novo e sobe para produção, ou seja, fica disponível para o público automaticamente. Mas agora vamos para uma das partes mais interessantes aqui do vídeo, que é o Stripe, que é a plataforma de gateway de pagamentos que eu usei aqui para o nosso site. Então agora a gente vai parar de falar do dinheiro que eu gastei e vamos começar a falar do dinheiro que eu recebi. Então essa página aqui, ela tá um pouquinho poluída com 1 ou 2 testes que eu fiz, mas é mais ou menos essa informação aqui mesmo, tá? Então, como vocês podem ver, eu ganhei cerca de R$70. Aqui tá falando que eu vou receber R$9 já nesse mês, mas provavelmente o resto do dinheiro aqui eu vou receber no próximo mês, porque tem um delay para você receber o dinheiro nessas plataformas de pagamento. Eu não consigo mostrar muita coisa aqui, mostrar aqui as outras páginas, porque vai começar a mostrar, por exemplo, o e-mail dos clientes e tal, e isso aí não é muito legal de ficar mostrando. Mas uma coisa legal desse dinheiro aqui é que eles são assinaturas, então eu criei um plano lá no meu site que você paga R$10 por mês para você poder ficar usando o sistema. E aí, então, pô, eu tenho R$10 aí desses 70 aqui, uma parte aí tá tudo assinante, então eu vou ficar recebendo por mês e novas pessoas podem ir assinando, e aí eu vou aumentando o meu MRR. Ó, MRR é Monthly Recurring Revenue, né? Então, receita recorrente mensal. E através desse sistema de pagamento que eu criei aqui no meu site, que a pessoa assina com R$10 por mês, eu consigo, né, esse MRR, que é uma receita garantida aí todo mês, que é mais... Tem essa diferença com pagamentos individuais, né? Tem o lado bom e o lado ruim. Normalmente você tem que decidir se vai ser um pagamento individual ou se vai ser uma recorrência mensal, dependendo
do modelo de negócio que você quer ter no seu sistema. E não só o que você quer ter, mas o que faz mais sentido para o seu produto, né? Eu, nesse caso aqui do quegastei.com, eu pensei bastante, né? Qual que seria o melhor modelo de negócio aqui, a melhor forma de pagamento. Eu ainda não tenho certeza de qual que é a melhor forma, mas por enquanto tá assim, né? Paga R$10 por mês e você tem acesso a 20 créditos. Mas agora, então, resumindo todo o dinheiro aqui que foi gasto e que foi recebido, eu recebi R$70 e agora indo aqui para a tela de onde eu gastei, que foi no Gemini, eu gastei 160, no caso 140, né? Porque teve esses R$25 aqui que eu gastei nos testes. Então eu gastei 140 e recebi 70. Então basicamente eu recebi metade do que eu gastei. Então eu tive um grande lucro aí de menos 50%, ou alguma coisa assim, se minha matemática estiver certa. Nem sei se faz sentido falar isso. E cara, na verdade eu acho que poderia ter sido bem pior. Porque por que eu tive tantos gastos, né? R$140 de gastos. Foi porque o pessoal estava criando conta, confirmando o e-mail e tal, só para ir lá e testar o serviço, testar uma vez. Então eles abriam, testavam uma vez e fechavam, né? Isso é um dos problemas de você divulgar o seu produto no YouTube, por exemplo. Então o cara até comentou lá no meu YouTube, no último vídeo, que seria legal a gente fazer campanhas de tráfego pago, né, para conseguir leads e, clientes de verdade, não só visualizadores do YouTube. Isso aí tem os lados bons e ruins, né? Você fazer uma campanha de tráfego pago é muito mais caro do que você postar um vídeo no YouTube que é de graça. O vídeo no YouTube você tem um potencial muito grande de alcance orgânico, né? Mas com uma campanha de tráfego pago você consegue clientes muito mais qualificados para o seu produto. Então o que eu fiz para diminuir essa quantidade de pessoas que estava criando conta aqui só para testar de curioso o sistema, eu coloquei mais uma barreira. Então quando a pessoa vai tentar fazer aqui uma análise e tal, logo depois de confirmar o e-mail dela, o sistema pede também para você cadastrar o seu cartão de crédito. E aí você clica aqui, começar trial grátis, e ele, solicita aí seu cartão de crédito. Então eu coloquei uma barreira que é muito mais difícil, né, da pessoa passar, porque ela é obrigada a colocar o cartão de crédito dela, não vai gastar nenhum dinheiro, é só uma barreira a mais de cadastro mesmo. Então, não tem nenhum custo a mais para a pessoa, mas tem um custo de esforço só para barrar aí os curiosos. E aí, Yudi, isso aí é muito chato, ter que ficar cadastrando o cartão de crédito só para usar o sistema. Eu também achava, eu não queria colocar isso, mas acabei tendo que colocar, porque estava tendo muito curioso mesmo usando o sistema. Então eu botei aí só para fazer essa barreira e o pessoal continuou utilizando. Mesmo assim, eu vou dizer para vocês que, aí um monte de gente continuou cadastrando no sistema, sei lá, 200 no último dia que eu olhei, mesmo botando o cartão de crédito. E aí talvez essa necessidade foi só por causa dos primeiros dias, né, que teve aquele boom do último vídeo que eu postei, e talvez no futuro eu possa tirar essa barreira de cartão de crédito, não sei, vamos ver aí pra frente, né. E aí eu sou bem transparente aqui no site, eu falo aqui pro cliente mesmo, né? Por que pedimos o cartão? Apenas para evitar o uso por curiosidade. Você não será cobrado, é 100% grátis, né? Então eu deixo aqui bem claro para a pessoa que ela vai receber uma análise grátis, botando o cartão de crédito dela, mas não vai gastar nenhum dinheiro. E aí, então, logo no primeiro dia que eu vi, logo depois de 2 dias, né, que apareceu essa estatística aqui de R$70 de custo, logo no primeiro dia de uso, aí eu realmente tive, né, essa ideia e tive que fazer essa adaptação. E eu fiz correndo, né? Fiz de última hora para não gastar mais tanto dinheiro. E aí eu caí num desafio, né? Que eu tinha que atualizar o meu aplicativo que já estava em produção. E isso é uma coisa que a gente fala o tempo todo quando a gente está trabalhando aí em grandes empresas, né? Que são estratégias de deploy, que é um CI/CD que não impacte o usuário. E aí eu tive pela primeira vez esse desafio num sistema que é só meu. E foi uma experiência bem legal, para falar a verdade. Então a primeira coisa que eu fiz foi abrir a Vercel e ver se eles tinham algum sistema de ambiente de homologação, um ambiente de pré-produção, para eu poder subir o meu site em uma versão de testes. E aí eu abri a Vercel e eu vi que tem mesmo, né? Tem essa versão aqui preview que dá para você subir aí builds, né, versões da sua aplicação em ambiente de preview que está aí rodando, né, na web. Então, para fazer isso, eu só precisei aqui no meu repositório do quegastei.com, eu só precisei criar uma branch chamada preview, e tudo que eu subo nessa branch, ele automaticamente sobe na versão de testes aqui do meu site da Vercel. Então é bem legal, bem prático mesmo.
Além disso, né, tem as integrações com os outros sistemas também, utilizando versão de desenvolvimento e não a versão de produção. E aí, para isso, eu tive que configurar as variáveis de ambiente. No Vercel também, eu utilizei as variáveis de ambiente da Vercel separadas por ambiente, para a gente acessar os serviços diferentes. Como, por exemplo, aqui no Stripe, né? Então, ó, posso mostrar aqui para vocês um dashboard do Stripe com 3.000 aqui de receita, mas eu vou falar para vocês que eu nunca vou ver a cara desse dinheiro, porque isso aqui é um ambiente de sandbox, né? Então é aqui a versão de testes da Stripe. Então eu utilizei o ambiente de sandbox para fazer os testes em desenvolvimento antes de mandar as minhas mudanças para a produção. Inclusive, eu acho que até a gente teve um caso aí recentemente na bolha de desenvolvimento que é a da Abacate Pay, né? Que eu até falei sobre a Abacate Pay no meu último vídeo. E teve aí, né, um caso aí sobre ambientes de pré-produção, alguma coisa, sei lá, eu li nos comentários aí no YouTube, não me informei direito, mas de novo aqui, ó, recomendação, Abacate Pay é muito legal aí, do Daniel, serviço muito bom e iniciativa muito boa da comunidade brasileira de desenvolvimento de SaaS. Então realmente, né, utilizar essas abordagens aqui, essas estratégias de deploy facilitam bastante para a gente evitar subir coisa quebrada para produção. Então, por exemplo, quando você vai estudar a estratégia de deploy, tem várias estratégias que você pode aprender, como, por exemplo, canário, né? Então, na última empresa que eu trabalhava, a gente usava bastante Canary Deployment, que é você subir uma feature nova, uma funcionalidade nova, só por uma porcentagem dos seus usuários. Então, você subir uma feature só para o pessoal que mora em São Paulo, só para o pessoal que mora em uma região, só para o pessoal que está utilizando certa instância. Então, você testa sua feature só com uma quantidade controlada de usuários e depois vai expandindo. Esse é o deploy de canário. Por que tem esse nome de pássaro, eu não sei. Esse, então, foi o resultado da primeira semana do meu SaaS, do meu primeiro SaaS da minha vida que eu criei, cara. Foi muito divertido criar ele, e criar ele me desbloqueou uma coisa assim dentro de mim que me deu vontade de começar a criar um monte de coisa. Então eu criei esse SaaS aqui, que é um SaaS, não é esse nome aqui, eu ainda estou criando outro nome, mas ele é um SaaS de gerenciamento de comunidades. E aí eu criei ele por causa, novamente, de uma necessidade pessoal minha, porque eu tenho um grupo chamado, esse aqui, né, Xinhua Eisadaiko, você pode achar aí no Instagram, se você pesquisar xinhua.eisa, que é o Instagram. É o meu grupo de taiko, né, porque eu pratico esses tambores japoneses, que tem até uns aí em cima da prateleira. É esse aqui, né, o tambor japonês, que eu pratico, uma grande paixão minha. Então, eu resolvi criar esse site aqui, que é para gerenciamento desse tipo de comunidade, né, por exemplo, um grupo artístico, ou, por exemplo, um grupo de jovens de uma igreja, um grupo de escoteiros, um grupo que faz aula de dança, aula de karatê. Então, eu criei esse sistema para isso. E quais foram as principais dores que eu quis atacar aqui? Por exemplo, aqui, né, uma apresentação que vai ter, um evento que vai ter, você poder colocar que você vai participar desse evento, e aí você tem a lista de quem vai nesse evento, e aí você já tem o cadastro de todo mundo, com o CPF de todo mundo. Eu coloquei tudo aqui, eu não tô clicando tanto nas coisas, porque senão vai aparecer aqui o nome das pessoas. Mas você tem também aqui formas de pagamento, então eu já conectei aqui com o Stripe também, para o membro do grupo conseguir pagar a mensalidade para fazer parte do grupo. Tem a lista aqui de arquivos, de avisos, você tem a lista de membros que eu não vou mostrar, mas eu tô criando esse SaaS aqui que já dá para usar, na verdade, eu já tô compartilhando com os meus amigos, mas que é muito legal, me desbloqueou essa vontade de ficar criando SaaS, e eu deixo essa dica aí de final para vocês, gente. Criem seu SaaS, criem aí as soluções que vocês têm vontade de usar para resolver os problemas da sua vida, e com o tempo você vai vendo como produtizar isso tudo, como vender para as outras pessoas. Não precisa de cara criar um produto que vai vender a rodo aí. Pô, soluciona os seus problemas da sua vida, que é muito divertido e é uma ótima forma de ir aprendendo e praticando para então você conseguir criar produtos lucrativos de verdade. E eu queria deixar uma pergunta aqui também no final do vídeo para vocês, é que eu estou utilizando bastante IA para desenvolver agora. Eu estava utilizando o Cursor para fazer esses meus últimos projetos, mas eu vi algumas pessoas me recomendando, por exemplo, Google Antigravity,
Cloud Code. Então, se vocês têm aí outras sugestões de IAs para eu testar, que vocês acham que talvez sejam melhores que o Cursor, deixa aí de sugestão para mim que vai ser muito bem-vindo, que eu quero testar aí algumas outras formas diferentes e quem sabe eu falo mais sobre essas minhas experiências em um próximo vídeo. Então, gente, não percam os próximos vídeos que eu vou trazer mais conteúdo sobre tudo isso aqui, sobre o meu novo sistema que eu tô criando, sobre outros sistemas, outras ideias que eu tenho. Não percam, se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem o seu comentário para conversar comigo. E é isso, muito obrigado para quem viu o vídeo até aqui e um abraço!